com o seu background e com esse entendimento que você tem da vida e da situação em que a gente está inserido, quem é o novo humano? Essa pergunta é muito boa essa pergunta. Eu quero muito ouvir todas as respostas. O que será do futuro? Quais as habilidades necessárias para vencer o caos? A pandemia transformou os negócios e as pessoas. Qual o caminho para seguir firme a partir de agora? Estamos em busca dessas respostas. Afinal, vivemos em um novo mundo, um novo normal. E somos uma nova espécie, o novo humano. O novo humano. Quem é o novo humano? O que nós temos de fazer para sair, talvez ilesos, desse momento caótico em que estamos inseridos? Talvez não seja possível sair ileso. Talvez a gente tenha que aprender a como sair menos machucado. As respostas a gente não tem todas. O que a gente sabe é que existem pessoas dispostas a buscar caminhos mais assertivos para sobrevivermos a esse momento. E é por isso que eu chamei um grande amigo, o teólogo Felipe Tonasso, para discutir um pouco da importância do nosso eu interior, da nossa espiritualidade, do entendimento de nós com a gente mesmo, para conseguir, talvez, buscar a paz, se é que é possível, em meio a tanto problema. E essa é a pergunta que eu te faço para começar, Felipe. Primeiro, obrigado por participar com a gente aqui desse papo. E a questão é possível encontrar essa paz olhando para dentro primeiro? O caminho é por aí? Cara, acho que o caminho num tempo como esse, é sim olhar para dentro, mas ao mesmo tempo, se fosse possível, né, como teólogo, eu diria que é importante olhar para dentro e olhar para o alto ao mesmo tempo. Porque se você só olhar para dentro, talvez você encontre muitas perguntas, né, muitas questões, muitos quartos escuros, lugares que você se sente sem saída, mas quando você olha para o alto, de repente você tem uma luz, você ainda vê que tem uma estrela brilhando no fundo, uma luz no fim do túnel, essas questões que a gente traduz na teologia como esperança, né? É o poder dessa esperança que faz a gente caminhar, é o poder de uma utopia que faz a gente continuar andando, né? Ah, para que serve a utopia, né? Perguntaram para um jornalista, o Galiano, né? E ele responde, é para que a gente caminhe. Então acho que um pouco da teologia tem isso, né? Olhar para um Deus que traz sentido e que faz você continuar caminhando. É até interessante falar disso, porque a fé na teologia não é uma coisa assim de confiar como se fosse um pensamento positivo, sabe? Fé para teologia não é você confiar cegamente naquilo que é invisível e dizer vai dar certo. Isso está mais parecido com autossugestionamento ou com positivismo, assim, um pensamento positivo. E isso é muito frágil. Né? Na teologia, a fé, pasme, né? Ela é baseada em evidências. Em que evidências? Nas revelações de quem é Deus. Obviamente que eu preciso de fé para entender quem é Deus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas para um judeu, para a mentalidade bíblica, a fé era pegar o passado e colocar o passado adiante. Ou seja, quando eu pego aquilo que Deus já fez no passado, por isso a expressão lembra-te, né? Lembra-te de como Deus cuidou de você no passado, lembra-te da história humana, lembra-te de como Deus agiu na história, de como que o mundo já passou por tantas crises tão difíceis, lembra-te disso. E quando você lembra disso e coloca isso adiante, você tem força para continuar caminhando. Então, essa ideia de olhar para dentro, acho que tem a ver com essa lembrança. E quando você olha para fora e para cima, é lembrar de quem caminha contigo. Sensacional a tua reflexão, Felipe. E aí eu queria, pegando um gancho no que você trouxe, entender o seguinte: em meio ao caos, na verdade, reformulando minha pergunta, como fazer desse olhar para dentro e para fora um caminho para sair do caos? Porque muitas vezes a gente se encontra perdido em meio a tanta coisa ruim, a uma falta de esperança. Que esperança é essa que você falou, por exemplo, que nos traz um certo alívio, uma retirada de carga para que a gente continue a caminhar como você também falou? Cara, eu me lembro muito do apóstolo Paulo, ele escreve na carta dele aos Coríntios, né? Eu não sei quem vai estar assistindo isso, de que fé ou que fé pratica, mas o cristianismo
tem o apóstolo Paulo, que um homem que sofreu muito, tinha muito conhecimento teológico, muito conhecimento de quem era Deus, mas teve que sentir na pele quem era Deus para tentar escrever o que ele escreve aqui. Eu vou ler para você um texto bem curto, está em 2 Coríntios 4, 16 até 18. Olha o que ele fala, né? Por isso, nunca desistimos, ele está dizendo, nunca desistimos. Ainda que nosso homem exterior esteja morrendo, nosso homem interior está sendo renovado a cada dia. E aí, qual que é o segredo desse homem exterior que se corrompe e desse interior que se renova? Ele fala o seguinte, verso 17, estas aflições pequenas, olha o que ele diz, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, assim, eu não tenho resposta melhor do que a do apóstolo Paulo. Aqui ele está dizendo o seguinte, quando você consegue tirar o olhar da situação, da perspectiva única de que a gente está aparentemente sem saída, nós estamos enfrentando um vírus sem resposta, com uma possibilidade remota de vacina nos próximos anos, aí, nos próximos meses, pelo menos, né, oficializada, testada, tem todo um protocolo, a gente não tem respostas e perdemos a ilusão do controle, né? Não é que a gente perdeu o controle, a gente perdeu a ilusão de que tinha controle, né? Então a ilusão foi perdida do controle, então agora a gente se depara com o quê? Eu tenho que olhar para algo que transcende isso, eu tenho que olhar para algo que me faça caminhar, e Paulo está dizendo, eu só consigo achar que essa tribulação é momentânea na medida que eu acredito que existe uma glória que é soberana. Eu só consigo caminhar achando que isso aqui é pequeno, essa angústia é pequena, se eu entender que existe uma glória que é eterna e que é muito maior e transcende essas lutas. Então, aí está a palavra esperança, né? Eu só consigo caminhar se eu souber realmente quem é Deus e o que ele me promete, o que ele me apresenta como proposta de vida, como proposta de ser humano. Se eu descubro isso na minha vivência teológica, quando eu descubro isso, eu descubro a minha identidade. Eu consigo saber como caminhar. Na prática, na vida de quem conhece tudo que você conhece, viveu o que você viveu com o seu background, é possível viver dessa forma? Ou quais os desafios para colocar essa esperança em prática, para esperançar, como a gente gosta de falar? Acho que assim, todo mundo é muito vulnerável ao que está acontecendo no momento e às circunstâncias. Você vê padres famosos, né, sofrendo com depressão e síndrome do pânico. Você vê pastores que sofrem com crises familiares, com situações de doença, ou seja, a fé nunca garantiu para ninguém que a gente passaria ileso por situações como essa. Pelo contrário, né? Eu acho que você começou aí na sua fala inicial, como é que dá para passar talvez ileso? Eu acho que é impossível passar ileso, nós já estamos sendo desgastados exteriormente, mas estamos nos renovando. Acho que na prática, Lucas, é um eterno lembrar, sabe? É um constante lembrar-se. Lembrar-se de quem é que você acredita, do que é que você acredita. Tem gente que acredita numa força maior, numa esperança de um mundo melhor, aquela música, né, dias melhores vão vir, eu tenho certeza. Então, você se apega no que você puder. Agora, quem não tem onde se apegar nesse momento, a materialidade da vida não está respondendo essas perguntas. A ciência não está trazendo as respostas que a gente precisa. Apesar de dependermos dela para uma vacina, ela não responde, por exemplo, à ausência de afeto. A gente precisa de afeto, a gente precisa de esperança e fé para poder dar o passo seguinte. E eu estou falando de gente que está precisando sobreviver, não de nós que estamos privilegiados falando numa live aqui, mas de gente que está precisando comprar o pão hoje, aliás, conseguir o pão hoje para poder alimentar os filhos à noite ou amanhã de manhã. Então, assim, eu acho que é o eterno lembrar, cara. É o exercício, talvez, da solitude, talvez do momento de reflexão, de olhar para esse novo eu aí. Você colocou lá o novo normal, né? Como é que é o título que você colocou? O novo normal e a importância do nosso humano interior, algo assim. Então, o novo normal, para a Bíblia, para quem está assistindo isso, não existe, né? Não existe nem o novo, porque para a Bíblia esse mundo, ele é um mundo que não está de acordo com a vontade de Deus, ou seja, é um mundo que ele já é considerado um velho mundo, em breve virá um novo mundo, e não é nem normal, porque nunca foi normal. Então, na verdade, lembrar-se disso faz a gente conseguir ter esperança para responder à vida, entendeu? Espetacular. Mais duas perguntas para a gente finalizar, Felipe. A primeira delas, quando a gente olha para dentro e para o alto, a gente volta a lembrar de que à nossa volta tem muita gente que também precisa entender isso, conseguir encontrar essa esperança que a gente comentou agora. E aí a minha pergunta para você é,
De que forma no caos, longe, a gente consegue se manter perto, talvez, para transmitir essa esperança e fazer com que o bem que agora eu sinto, o alívio que eu tenho, seja propagado para as pessoas? Cara, vou de novo na minha área de estudo, né? O Tiago, que é também um discípulo ali, um escritor bíblico, na verdade, ali do Novo Testamento, ele vai escrever o seguinte, né? A fé sem obras é morta. Né? Isso está lá na Bíblia, em Tiago 2. A fé sem obras é morta. De que adianta você ter fé se você não demonstra em obras? Ou seja, se um irmão ou uma irmã te pede comida, alimento, acolhimento, seja uma doação, e você diz, vou orar por você, passe bem, fique tranquilo, de que adianta essa fé? E aí ele fala assim, uns têm fé e outros têm obras. Ele fala, não, me mostra a tua fé sem obras, que através das minhas obras eu vou revelar a minha fé. O que o Tiago está falando? Existe para nós, Lucas, a possibilidade de escolher ter nesse tempo uma fé viva ou uma fé morta. O que é a fé morta? A fé morta é aquela que acredita. Ela tem uma crença. Ela tem uma crença de que algo vai mudar. A fé viva, não. Ela acredita e ela move a mão em direção ao outro. Em que sentido? A fé viva, ela sabe que a mão de Deus está em seu favor. A fé viva tem convicção de quem é Deus. A fé viva pega o passado, coloca adiante e vê quanto Deus já fez no passado, quanto ele conduziu sua jornada, a jornada da história humana, e ela confia. E ao confiar, ela descansa. E ao descansar, porque quanto mais ela conhece, mais ela confia. Quanto mais ela confia, mais ela descansa nesse cuidado. E quanto mais ela descansa, mais ela está liberta. Presta atenção nessa frase. Não para ficar clamando para a mão de Deus estar em seu favor, mas para liberar a tua mão para ir em direção a favor do próximo. Então, essa fé madura que a gente precisa nesse tempo. Uma fé que não está baseada numa mensagem apenas positiva, mas num conhecimento profundo de quem é Deus. Então, por isso, se apegar interiormente, olhando para dentro e para o alto, é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Né? Conheça-te, aceita-te, supera-te e vai buscar esse eu interior renovado. Quando você descobre isso, você vai ver muito parecido com Jesus Cristo de Nazaré, né? Que os evangelhos vão contar. Jesus, ele passava fome no deserto e quando saía do deserto, ele ia alimentar a multidão. Jesus, ele ficava solitário, abandonado e traído, e depois de ver essa experiência de abandono e traição, ele chegava para os discípulos e dizia o seguinte, mas eu prometo que estarei convosco todos os dias. Então, assim, a lógica daquele que sofre, mas consegue articular o sofrimento e a dor como força, criando um peso de glória para poder, onde ele foi sofrido, onde ele foi abatido, onde ele foi desanimado, ele consegue agora animar os outros, alimentar os outros, servir os outros. Então, é um tempo onde você se sente assim, sem acolhimento, não há um tempo melhor para entregar acolhimento. É um tempo que se você se sente vulnerável, não há um tempo melhor do que acolher o mais vulnerável. É um tempo que você se sente privilegiado, não há um tempo melhor para distribuir privilégios. Né? É um tempo que você se sente mantido por Deus e está cuidado em casa, é o tempo de espalhar cuidado e mantimento para as pessoas. Ou seja, essa é a fé viva que a Bíblia coloca na teologia correta. Não é uma fé que opera a mão de Deus em meu favor. Né? A Bíblia não permite que eu seja abençoado para ter algo. Eu sou abençoado para ser algo. Então esse é o chamado para esse tempo. Uma fé viva que em vez de ter, ela é. Espetacular, espetacular. Tendo dito tudo isso, com o seu background e com esse entendimento que você tem da vida e da situação em que a gente está inserido, quem é o novo humano? Essa pergunta é muito boa essa pergunta. Eu quero muito ouvir todas as respostas. Cara, para mim o novo humano é alguém que perdeu a ilusão do controle de uma vez por todas, descobriu que não é Deus, não briga com Deus, entende sua vulnerabilidade e, quem sabe, descobre um caminho alternativo de humanidade olhando para Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que muitas religiões podem assistir esse vídeo e todas elas respeitam muito a figura de Jesus, porque foi alguém que inspirou muitos outros líderes religiosos. E eu diria a você, tem uma frase do Leonardo Boff, né? Eu termino com ela. Leonardo Boff, teólogo católico, ele escreve assim: Jesus, de tão humano que era, só podia ser Deus. Jesus, de tão humano que era, só podia ser Deus, porque ele era o ser humano que a humanidade deveria ter como modelo. Então eu diria, o novo humano é alguém um pouco mais parecido com Jesus, que tem o eu interior renovado a cada dia, a despeito da exterioridade estar sendo desgastada como foi a de Cristo. Que a gente aprenda a ter um coração como ele. Padre Zezinho escreveu, né? Amar como ele amou, sonhar como ele sonhou, viver como ele viveu e no final do dia saber que eu posso ser um pouco mais feliz. Sensacional, que reflexão, que momento legal e que profundidade que a gente conseguiu colocar nessa conversa
para entender um pouco mais de quem é, talvez, esse novo humano. Obrigado, Felipe. Obrigado por ter aceitado esse convite e seguimos juntos. Que ele nos faça novos humanos aí, né? Que essa crise passe por nós e nos transforme. É isso aí. Para você que nos assiste, continue com a gente, porque muito mais conteúdo vai ser feito para que a gente consiga, quem sabe, entender quem, afinal de contas, é esse novo humano.